Vamos lá, então, né? Dar continuidade aqui num novo vídeo, né? Para não ficar muito longo o outro. Nós vamos falar agora sobre o processo de individualização. Que vem a ser isso, né? É a respeito de um ensinamento de Jung, né? Que ele desenvolvia numa clínica psiquiátrica que ele tinha, muito interessante, eu achei por bem trazer aqui. E o Jung é quem trouxe, né, para a psiquiatria, né, o poder do ensinamento, né, das cartas do tarô, né, uma ferramenta que você tem para você poder estar desenvolvendo, né, essa sua individualização, né? E ele fala o seguinte, isso o psiquiatra Jung, ele fala o seguinte: tarô é mais do que um jogo. As pessoas usam como jogo de adivinhação, mas o tarô é mais do que um jogo. Os 22 arcanos maiores do tarô nos contam uma história simbólica sobre o nosso próprio inconsciente, o nosso próprio processo de individualização, isto é, nosso processo de evolução interior, né? Compreender os arquétipos presentes em cada carta é compreender parte de si mesmo e de sua jornada. Um dos conceitos base da psicologia analítica é o conceito de arquétipo, né? O arquétipo é um registro simbólico que existe em nosso inconsciente sobre imagens, símbolos universais na história da humanidade. Por exemplo, a mãe, né? Qual é o poder desse arquétipo, a mãe? Quando, né, nós falamos a palavra mãe, já vem milhões de ideias e informação na nossa mente, né? Pois o nosso inconsciente tem uma ideia, né, de que a mãe é aquela que nos gerou, é aquela que nos protege, aquela que nos educa. Não importa se a mãe ela é uma péssima mãe, se ela é uma mãe ruim, se ela é uma mãe boa. A ideia que nós temos da mãe é isso. Então, quando você assume um arquétipo, você se coloca naquela condição do quê? Da mãe, por exemplo, proteção, né, de ensinamento, de educação. Esse é o papel do arquétipo. Quando você, por exemplo, ancora na sua vida o arquétipo da águia, o que vem a ser a águia? A águia é aquela que voa alto, que tem uma visão grande das coisas, é aquela que acredita no ensinamento que ela dá para os filhos. A águia, quando os filhos dela eles já estão grandinhos, lá no penhasco, que ela bota lá no penhasco, o que ela faz? Ela joga todos eles para eles voarem, porque ela tem certeza que ela ensinou certo e que nenhum vai morrer, que todos vão voar. Quando ela está velha, idosa, né, ela fica com aquele bico atrapalhando, que não dá para ela se alimentar, aquelas garras, a unha começa a entrar, né, formando feridas na carne. O que ela faz? Ela começa a bater com o bico, né, na pedra, até que cai aquele bico e cresce um novo bico. Ela começa a arranhar para a unha cair e nascer uma nova. Então, esse é um arquétipo super poderoso, que quando a gente está para baixo, a gente ancora esse arquétipo. A fênix, ela nasce da cinza, ela renasce. Então, quando aconteceu com você um problema, que você está lá para baixo, que você está se sentindo mal, o que você faz? Ancora o arquétipo da águia, você renasce com nova situação, você recria, você se transforma. É isso a importância. E quando, né, você se depara, né, por exemplo, a mãe é um arquétipo, não importa, né, se a nossa mãe não foi perfeita, né, se nós com certeza temos um ideal, uma ideia da nossa mente de que do que é uma mãe perfeita. O que é ser uma mãe perfeita, né? Nós nunca devemos esquecer que um ser humano, né, ele jamais consegue ser perfeito, porque ele está em transformação, ele está em aprendizado. Então, tem muitas pessoas que falam, eu sou assim porque meus pais me fizeram assim, meus pais me educaram.
Mas até que ponto seus pais tinham aprendizado para eles trazerem tanto conhecimento para vocês? O que foi ensinado para eles na época deles? Nós temos que ter isso em mente. Eu vejo muitas pessoas que eu atendo, porque eu tive uma infância ruim, porque minha mãe foi assim, e não consegue perdoar. E essa pessoa que ela não consegue se perdoar, ela não consegue sobreviver, porque ela sempre vai ter aquela ideia lá, é a criança infantil, é a criança que está dentro dela aprisionada, né? Não se liberta daquilo, e continua a vida toda se lamentando quando ela podia se libertar daquilo e viver uma vida melhor. Todas as pessoas que têm problema com relacionamento, ela tem problema com a criança interna dela que teve algum problema na infância com o pai ou com a mãe, aquele que tem medo de relacionamento, tem medo de ser abandonado porque ou o pai ou a mãe ou foi abandonado ou sofreu alguma agressão quando era criança. E é preciso resolver isso, porque senão ele vai ser um ser humano infeliz para o resto da vida. E está tão fácil você descobrir. Então, o professor Jung, ele usava isso na clínica dele para fazer com que as pessoas trouxessem à tona os seus problemas para que pudessem ser desenvolvidos, né? Da mesma forma, existe o arquétipo do herói, né? Do sábio, do rei, da rainha, da mulher bruxa, da mulher princesa e de tantos outros infinitos ideais. Por exemplo, a mulher bruxa, a gente tem como ideia aquela que faz feitiço, quando na verdade não é. Quando você firma algo bom para você, você está sendo uma bruxa, você está fazendo um pedido. Quando você faz um chá para tomar, para curar alguma coisa, você está sendo uma bruxa. Você está trabalhando com os elementos. Quem deu a ideia de que bruxa é algo do mal, né, foi o cristianismo. Mas não é. A bruxa era a curandeira que existia antes, né, que manipulava os elementos, porque eles não queriam, né, eles achavam que tinha um Deus, né, que era o tal do Javé lá, e você não podia desenvolver essas capacidades, porque você era um bruxo, então não podia, a igreja condenava e botava na fogueira mesmo. Eu, nessas alturas, não tinha nem cinza minha mais, porque eu já estava queimada há muito tempo, né? Que eu sou contra as convenções, né? Tem um chá cigano que eu faço que é maravilhoso. Se você não está legal, você faz esse chá, né? É maçã, né? Você pega uma rodela de maçã, coloca lá, põe um pouco de água lá, uma xícara e meia mais ou menos, coloca uma colherzinha de camomila, né, junto com a rodela de maçã e deixa ferver aquilo lá por 5 minutos, adoça a gosto. Eu não consumo açúcar, né? Você coa aquilo lá e você toma, né? É maravilhoso, mas você, quando estiver fazendo aquilo lá, você vai colocando toda a energia boa naquilo que você está fazendo, né? Por quê? Porque essa é a maneira de abençoar o alimento. Não é como alguns evangélicos fazem, acabam de fazer comida, eles fazem oração, abençoa esse alimento, mas não é assim, não. E consome um monte de carne. Come um ser que era vivo, que foi morto para ser comido, e quer que o Senhor abençoe esse alimento, mas como pode isso? Não tem como. Ele já está consumindo um ser que era vivo. Entendeu? Eu não consumo carne, eu não consigo consumir carne mais. Já fazem. Acho que vai fazer 1 ano que eu não consumo carne mais. Eu não consigo. Até o final de 2023, ainda eu tinha vontade, eu ia lá no supermercado, eu pedia, falava, me vê 2 bifes de 2 bifes, um pouquinho, ou um bife, né? E comia. Hoje eu não consigo mais, eu chego lá às vezes, né? Eu olho lá, eu falo, eu vou levar carne hoje. Eu olho lá, né? Eu falo, não vou levar mais. E eu não consumo mais carne, eu não consigo. Quando você começa a desenvolver as suas potencialidades, você deixa as coisas normalmente. Ninguém precisa chegar e falar para você, viu, você não pode comer carne. Não precisa isso, você mesmo chega à conclusão que aquilo lá não vai lhe fazer falta nenhuma. E você vai deixando essas coisas, né? É muito interessante isso. E da mesma forma, né, também o Jung, ele percebeu que acessar esses arquétipos, isso é muito importante de saber, viu? O professor Jung, ele percebeu que acessar esses arquétipos, né, através de contos de fada. Por que existem as histórias de conto de fada?
né? Para a gente viajar, para a gente fazer a nossa mente funcionar. Eu aprendi isso, né, com o Chesterton, né? Chesterton é um clássico britânico, né, que escreveu Os Hereges, que escreveu um monte de coisa, e ele conta, ele fala a história daqueles contos de fada maravilhosos. Para que existem os contos de fada? Né? Para isso, para despertar na criança. Quando se conta uma história para uma criança, ela se coloca no papel daquele personagem. Né? Você já conseguiu se colocar no papel de um personagem, né, de um conto de fada que você leu ou que você ouviu? Isso é interessante. Você se colocar ali naquela situação, o que você faria? Né? A história teria o mesmo final se você estivesse no personagem daquele conto de fadas? Né? E ele usava esse tipo de discurso, né, dizendo que a criança ela era simples, e Jesus também, né, o Sananda, ele falava: vinde a minhas crianças que são puros de coração, né? Então nós temos que ser como as crianças, né? Não tão ingênuo que deixa o outro aproveitar-se de você, né? Mas você ter aquela mentalidade, sabe? Ter um pouco de criança para você vivenciar certas coisas. O que, por exemplo? Né? Numa briga, criança briga, daqui a pouco está todo mundo junto, né? Pede perdão, chora e depois está junto, não tem esse problema. Tem gente que não consegue chorar em público, tem vergonha de chorar, né? E não é bem por aí. Você não precisa ter vergonha de nada, você tem que ser autêntico o que você é, né? Pensa para uma pessoa que você mal conhece, falar dela e ela vai ficar desconfiada. Se chega uma pessoa e fala, fale de você para mim. A pessoa vai ficar desconfiada e falar, mas por que eu tenho que falar, né, de mim? O que essa pessoa está querendo saber assim? Eu não vou me expor, né? Eu não vou me expor. Agora, daí você pensa para essa mesma pessoa que você mal conhece falar de uma pessoa assim, de um personagem de um filme. Ela vai e conta o filme inteiro para você, o que aconteceu no começo, o final, como foi desenvolvido esse filme, sem nenhum problema. As pessoas têm dificuldade de falar das suas emoções. E quando você acessa um arquétipo, é a sua emoção que está vindo à tona, é a sua energia. Quando você tira lá uma carta do tarô, os arcanos maiores, né, que fala da corte, quando você tira a imperatriz, por exemplo, a imperatriz é uma energia super poderosa, é aquela que conquistou tudo na vida e que ela só aguarda as coisas acontecerem. No relacionamento amoroso, uma pessoa que se apaixona por uma imperatriz, ele nunca esquece a imperatriz. Como o imperador é aquele cara que ele desenvolveu toda a sua potencialidade e capacidade e ele fica aguardando porque ele quer expandir tudo aquilo lá. E daí o que ele faz? Ele vai em busca, né, de trazer um relacionamento, porque a ideia da propriedade, como que surgiu a propriedade? Só que isso ninguém nos ensina, né? A propriedade, o ser humano, ele foi lá, ele era nômade antes, vivia tudo, daí ele chegou à conclusão que ele poderia ter uma casa só para ele, desenvolver uma família para ele. Ele fez um cercado, colocou ali tudo que ele queria, fez a casa, colocou os animais, colocou tudo, ele saiu em busca de uma esposa, ele foi buscar entre as mulheres, né, para ele trazer para a esposa dele. O imperador é aquele cara que ele tem tudo, ele conquistou o palácio, ele aprendeu a lidar com os elementos da natureza, né? Ele entendeu que tem que respeitar as leis, ele entendeu, foi buscar na espiritualidade, mas não desenvolveu a contento, e ele sai, ele acha que chegou a hora dele ter um relacionamento amoroso. É quando ele dá de cara que ele tem que fazer uma escolha. Ou ele continua na vida que ele está, ou ele traz para si um relacionamento sério para ele viver, e ele faz a escolha. Só que é importante que ele tenha em mente que toda escolha que nós fazemos, ela tem as suas consequências e nós temos que ser responsáveis pelas nossas consequências.
Porque não basta você simplesmente falar, eu tenho dinheiro, eu posso comprar um carro hoje, eu vou comprar o carro, eu tenho dinheiro para o carro, mas você tem o dinheiro para abastecer esse carro, você tem dinheiro para pagar o seguro, você tem dinheiro para pagar um provável acidente que possa acontecer? As pessoas não pensam nisso. Elas vão lá, simplesmente o dinheiro vai lá, compra o carro, daí acontece o primeiro problema, acabou tudo, a fatura tá lá, tem que pagar o carro, tem que pagar seguro, tem que pagar janeiro, onde todo mundo reclama que tem que pagar IPVA, que tem não sei o que lá, não programou-se para aquilo tudo. O ser humano ele precisa aprender a se programar na vida. Toda escolha que a gente faz, ela tem a consequência, né? E dando seguimento lá, ele faz a escolha, daí ele percebe, ele tem que escolher. Daí ele fica em dúvida, né? E fica, vai para um lado, vai para esse, eu faço, não faço, faço, não faço. É quando ele depara com o carro. O carro, ele vem falar o quê? Vem falar que ele tem dentro de si o poder de seguir em frente, não ter que ir desse lado aquele, ele vai em frente, faça a escolha e acredite em si mesmo. Daí aparece para ele lá, né, o ermitão, onde ele tem que se isolar para falar, bom, e agora o que eu vou fazer disso tudo? Eu fiz essa escolha, como que eu vou lidar com isso? E ele se isola para buscar um entendimento na espiritualidade, e ele sai de lá sabendo o que ele quer e escolhe, ele traz um relacionamento para si. Assim é a sociedade. Mas daí, quando ele chega, né, num determinado ponto, o primeiro problema que acontece, aparece o dependurado lá, ele entra em parafuso, ele fica, poxa, mas como é que aconteceu isso? E ele se isola para ele tentar decifrar o que deu errado na vida dele. É nas energias que a gente nasce, vários signos diferentes. Nesse outro canal meu, eu tenho tudo isso que eu falei também, né? Que eu estou falando aqui em vídeos, é muito interessante, porque cada signo ele nasceu com uma qualidade, com uma capacidade, com uma potencialidade para desenvolver, e veio aqui para desenvolver as outras, né? O único signo que não precisa mais, que passou por todos, a não ser que numa dessas escolhas ele tenha feito coisa errada e tem que voltar aqui, é o signo de Peixes. O signo de Peixes, ele passou por todas as energias, 22 cartas do tarô, né? Todas as energias ele vivenciou na vida, e é a última encarnação, ele não encarna mais, a não ser que ele tenha perdido lá numa escolha que fez errado, ele volta, mas você nunca precisa voltar, né, lá no começo da ação, que é o mago, que tem todos os elementos da natureza. Não, ele volta numa carta da escolha, né, que pode ser tanto dos enamorados como do carro, onde ele se perdeu. E daí o que ele faz? Né? Vem a carta da morte, ele faz uma transformação, ele elimina aquilo que está atrapalhando a sua vida, né, para começar um novo ciclo. É isso que as cartas do tarô não adivinha nada, não é o futuro de ninguém. Ninguém consegue adivinhar o futuro da outra pessoa, porque você não sabe o que vai acontecer. Né? A pessoa própria, ela sabe, naquilo que ela investiu, ela sabe o que vai acontecer lá na frente. O futuro é a consequência do que a gente vive hoje, né? Então, aqui, né, se dois eventos acontecem sem uma causa específica, né, e carregam um significado pessoal, isso é uma sincronização, com sincronicidade, né, e o universo está querendo falar com você. O universo, ele fala com a gente através das cartas do tarô, através dos astros, através das conexões que a gente faz com a espiritualidade. Você começa a perceber. E com o conceito de inconsciências, né, mas sim sincronizados, né, se dois eventos acontecem sem uma causa específica e carregam um significado pessoal, isso é uma sincronização e o universo está querendo falar com você também. O universo, ele quer falar com a gente o tempo todo, né? Quer seja através de um insight, através de uma carta, através de uma energia. Na nossa mente inconsciente, nós temos registrado tudo o que a gente precisa. Essa percepção talvez seja uma das mais importantes contribuições de Jung para uma nova e mais significativa compreensão da natureza da consciência, né? Só poderia ser renovada e ampliada na medida em que a vida exigisse que ela fosse renovada e ampliada pela manutenção de suas linhas não racionais de comunicação
com o inconsciente coletivo, né? Quando você tenta entender, né, a consciência coletiva, é um pouco complicado, porque são várias energias, são várias consciências ao mesmo tempo, né, com muita diferença, muita diversidade, né? E ele dava grande valor a todos os caminhos não racionais, que levavam a fortalecer a mente do ser humano a resolver seus problemas, o Jung ele usava. E ele fala isso, né? Que o homem, né? Ele deve tentar, no passado, explorar os mistérios da vida, estimular o seu conhecimento consciente do universo, né? Que se expandia à sua volta em novas áreas de ser e conhecer. É importante, não basta a gente, eu sou. Você tem que se conhecer, conhecer a si próprio, conhecer as coisas à sua volta. Essa é a explicação do seu interesse pela astrologia e é também a explicação, né, da significação do tarô. O tarô ele propicia tudo isso para você. Você não precisa pegar um tarô para você precisa ir num tarotista, né, numa pessoa que vê. Se comprar um tarô para você estudar, você vai ver como você se enriquece. O meu filho, então, ele me deu de presente a Bíblia do Tarô, um livro maravilhoso, grande, tem tudo. Ele falou assim, mãe, eu sei que você gosta dessas coisas, né? Você está antenada nisso. Um livro maravilhoso. Ele foi lá na Nobel, comprou para mim esse livro, a Bíblia do Tarô. Nossa, foi o melhor presente que eu ganhei na minha vida, o Dia das Mães. Foi esse livro aí, né? Então, simbolicamente falando, né, Jung ele reconheceu de pronto, como o fez em muitos outros jogos e tentativas primordiais de adivinhação do invisível. Por exemplo, quando você pega, né, por exemplo, um arquétipo, aqui no caso, o louco, ele representa, né, aquela pessoa inconsequente que ela não sabe nada de nada, ela simplesmente sai para a vida aí fazendo as coisas. O que vai acontecer? Né? É o arquétipo do andarilho, que se joga na vida por um impulso que vem da alma, muitas vezes sem saber relacionalmente ao certo, para onde ele vai, né? Onde vai levar, ele apenas sente que deve ir. O ser humano ele é assim, ele sabe, ele sente que ele deve ir para algum lugar, mas ele não tem noção de onde. É quando, né? E quem busca o autoconhecimento, ou na linguagem junguiana, ou individualização, sabe que é exatamente essa sensação, e é verdade mesmo, porque quando você começa a buscar, aparece um monte de coisa, você não sabe o caminho que você segue, para onde você vai. E quando você pega, por exemplo, a primeira carta, depois do louco, ele dá de cara com o mago. O mago é o quê? A ação, ele tem que empreender uma ação. E ali está todos os elementos da natureza. Ele tem que entender o que é o fogo, o que é o ar, o que é a terra, o que é a água, para ele passar a entender a si próprio. Daí ele aprende todos aqueles elementos. Depois ele passa pela carta número 2, que é o quê? A sacerdotisa, que ela vem dizer, olha, você tem todos esses elementos, mas você tem que entender que você precisa respeitar as leis para você fazer tudo isso dar certo. Daí ele vai buscar as leis do universo, que rege tudo isso, né? Que o homem tinha que entender que ele não pode estar invadindo o espaço da água, fazendo suas casas, porque a água ela vai cobrar amanhã ou depois. Que é o que está acontecendo nas enchentes por aí. Que a pessoa não pode provocar, cortar uma árvore, porque ela vai ter consequência na respiração, gás carbônico. A pessoa não pode viver da exploração do petróleo, que ela vai provocar dentro da terra, né, um espaço para que amanhã ou depois haja um aprofundamento daquela área. Entendeu? É assim que se processa, né? Então, aqui, né, ele fala, quando nós mergulhamos em nós mesmos, em uma jornada sem volta, e o pior, que quando você começa a buscar por você mesmo, você não para nunca. Não para porque é uma viagem sem volta. Não tem como você voltar para trás. Os conhecimentos que você adquire numa viagem que você faz, né,
assim, em busca do autoconhecimento, você não para nunca, você desperta em você aquela necessidade de buscar cada vez mais, de entender cada vez mais as coisas, e os mentores vão trazendo coisa para você, as coisas vão caindo no seu colo, para você tá indo em busca, né, dos conhecimentos, né? Então, a carta do tarô, ela não é uma adivinhação, é uma viagem que o louco faz. Aliás, em certos tarô, o louco é chamado como The Fool, que significa o quê? Significa aquela pessoa inconsequente, né? Aquele tolo, é o tolo, né? Que ele está fazendo as coisas sem entender nada, e ele vai aprendendo no decorrer da vida as coisas que ele tem que movimentar para o seu desenvolvimento mental, espiritual e consciente. E o Jung, ele usava muito bem isso. Aqui, o caminho do louco nada mais é do que o caminho que todos nós fazemos na vida, dentro ou fora de nós. É o sair da caverna, é o sair da Matrix, né? Porque as pessoas, quando elas estavam lá na caverna de Platão, elas só viam a sombra delas, né? E elas tinham medo. E quando o indivíduo resolveu sair, veio, ele contou para as pessoas que tinham um mundo lá fora, com luz, com tudo, as pessoas ficaram com medo de ir, ficaram presas. Então, essa é a visão do louco, ele é assim também. Só que o louco, ele sai, ele vai. O louco é aquela pessoa que saiu, ele vai em busca da luz. Né? Ele saiu da caverna, ele está indo em busca de conhecimento. E são arquétipos que eles trazem muito conhecimento para nós. Se nós observarmos em sequência todos os arcanos, nós percebemos que eles contam uma história semelhante à jornada do herói dos contos e mitologia, e assim como na jornada do herói, cada etapa desse caminho fala também sobre nossos processos internos, nos deparando com o processo de autoconhecimento no caminho da vida. Por isso, o uso do tarô dessa forma mais terapêutica. Tarô deve ser usado de forma terapêutica, não religiosamente falando, né? Porque as pessoas lá falam para tirar carta, tem que acender uma vela, tem que ter um pano lá especial para concentrar energia, você tem que pôr, não precisa nada disso. Nada disso. É técnico o negócio, é você entender o símbolo. Por isso, o uso do tarô dessa forma mais terapêutica é tão eficaz, pois nos ajuda a compreender os padrões e comportamento e nos direcionar ao caminho da vida. Então, boa caminhada para todos os loucos e heróis, né? Que seguem o árduo e, porém, recompensador caminho da busca por se reconhecer e simplesmente ser quem vos é, né? Quem faz esse caminho aí é tido como louco, né? Se você sai buscando aí o seu interior, eles vão dizer, isso aí é louco ou é herói? Porque para você tentar entender, né, o seu interior, sabe lá o que você vai encontrar. Eu, quando eu estava seguindo a trilha mística, que eu tenho um vídeo também lá no meu canal, né, quando eu comecei, quando eu cheguei lá na floresta, eu deparei com um ancestral meu, né, que era índio. E ele me ensinou, era ela, né, que é uma atriz avó minha, e meu avô falava disso mesmo, e ela me ensinou tanta coisa, como eu adentrar naquela floresta lá, ela me ensinou. E isso foi grandioso para mim, foi maravilhoso, eu fiquei feliz da vida, porque eu vi que eu não estava sozinho, porque a gente nunca está sozinho. Por mais difícil que seja a caminhada do louco, na nossa caminhada no autoconhecimento, a gente nunca vai estar sozinho. Você sempre vai ter alguém para iluminar o caminho, para te direcionar, né? Para te guiar, para te orientar, o seu mentor, o seu anjo de guarda. Por isso que eu falo, olhe para o anjo de guarda, sempre traga ele para junto de você, né? E quais são as etapas do processo de individualização? O autoconhecimento, que envolve a exploração das próprias características, dos valores, de crenças, de interesses, né? Por que você se interessa por determinada crença? O que ela traz para você de benéfico? Né? A autonomia, a decisão de você
de forma independente, você é autônomo para poder dizer o que você sente, o que você pensa. Infelizmente, né, atualmente, nós não podemos expressar, nós não podemos expressar aquilo que nós sentimos, aquilo que nós desejamos, né? Aqui vem a liberdade de expressão, de autenticidade. A liberdade de expressão, a nossa opinião, ultimamente, estão bloqueando isso, porque ninguém quer que você saia da Matrix, né? Ninguém quer. Os controladores do mundo, eles querem que você fique cego, usando a máscara, e não saia da Matrix para eles te dominar. Porque quando você busca o autoconhecimento, quando você busca o desenvolvimento, você se desperta, você se torna livre. Ninguém mais tem domínio sobre você, porque você despertou o seu conhecimento interior. Relacionamento saudável. Você respeita a individualidade do outro e a sua. Você traz para si relacionamentos saudáveis, né? Acaba com esses relacionamentos tóxicos, com esses relacionamentos que leva a pessoa a cometer assassinato, um monte de coisa aí, né? O crescimento contínuo, ele encoraja você a aprender ao longo da sua vida, e não simplesmente você entra na escola aos 7 anos, você faz uma faculdade, quando você chegou na faculdade, você para de estudar. Não, você constantemente você tem a necessidade de buscar por autoconhecimento, né? E qual a implicação disso tudo na vida prática, né? A educação, né? Infelizmente, os sistemas educacionais eles precisam se adaptar, né? Porque você chega na escola, é ensinado para você física, química, matemática, biologia. Ninguém chegou para uma pessoa lá e falou: o que se entende do amor, do relacionamento? O que você planeja para você no futuro, você relacionar com alguém, você viver uma vida com outra pessoa. Isso você não aprende na escola, né? Ninguém ensina isso, só ensina as matérias básicas, né? O mercado de trabalho, ele não valoriza a individualidade da pessoa. Quando alguém, né, ela quer expressar num trabalho qual é a experiência dela e ela colocar ali a sua personalidade, ela não é aceita, ela tem que seguir os padrões oferecidos pela empresa, que foi desenvolvido por uma pessoa, por um coach qualquer lá, que fez que a empresa vai ser aquilo, e você não pode mudar uma vírgula, eles não aceitam, né? A saúde mental, por isso que as pessoas estão doentes, porque as pessoas estão fazendo por obrigação aquilo que é contrário à sua alma, que é contrário ao seu espírito interior, que não condiz com aquilo que ela quer, né? A alma, ela aspira a coisas mais sublimes, coisa mais profunda, e não dão chance para que as pessoas desenvolvam isso. Quando a pessoa desenvolve, né, sua saúde mental, quando ela tem uma saúde mental saudável, né, ela desenvolve a resiliência e ela enfrenta qualquer desafio. Não existe desafio para quem é autoconsciente, para quem sabe o que ele quer da vida, para quem confia no seu potencial de conhecimento. Os desafios do processo de individualidade é o qual? A pressão social. Socialmente, nós somos pressionados 24 horas por uma sociedade que dificulta a expressão individual, né? O equilíbrio entre autonomia e conexão não deve levar ao isolamento. Aqui, a gente precisa estar atento que quando você está desenvolvendo, né, o autoconhecimento, você não precisa ficar isolado de ninguém. Eu não vou em determinado lugar porque eu estou me desenvolvendo espiritualmente, não tem nada a ver. Foi o que eu já falei lá atrás, acho que num outro vídeo meu. Você tem que conviver naquele espaço, encontrar a sua independência dentro desse espaço, desenvolver a sua capacidade mental e espiritual e conviver no sistema em que nós convivemos. Você não precisa se isolar, você não precisa deixar de participar em determinadas coisas. Você precisa conviver com aquilo e trazer o seu conhecimento para que possa ser acrescentado naquilo que está sendo desenvolvido na sociedade. A sociedade, hoje em dia, ela está precisando de pessoas com esse teor de conhecimento, com esse caráter, né?
que ela não precisa, de repente, se envolver numa corrupção, porque o sistema ele promove a corrupção. Né? Ela tem que entender que ela pode conviver naquela situação, mas não ser coparticipativa naquilo. É isso que ela tem que entender. Porque a turma fala, todo político ele vai lá, ele acaba fazendo o que acontece, né? E ele se perde. Não, se perde por falta de caráter. Porque se ele for uma pessoa mesmo com autoconhecimento, com entendimento, ele vai o tempo todo mostrar com exemplo que aquilo lá não é o correto. Se ele se envolve, é porque ele tem ainda uma falha de caráter. Não adianta querer justificar, dizer que é o bonzinho, é bonzinho e tal, ele se meteu na política, a política é corrupção. Não é assim, não. Acontece, a política é mesmo, é tudo atrapalhado, tudo desvirtuado, eles mudaram de uma certa forma para atender, né, os dominadores do mundo. Eu sempre falo isso. Estive falando com essa moça da Europa hoje, né, que ela estava... ela é antropóloga, né? E ela estava reclamando, né, que hoje em dia todo mundo faz tudo pelo dinheiro e que lá onde eles estão é um lugar sagrado. Eu falei para ela, o lugar sagrado é aquele que quando você escolhe um lugar onde você quer meditar, onde você vai fazer sua meditação, onde você vai se encontrar consigo mesmo, aquele é um lugar sagrado para você. Você não precisa, de repente, comprar um terreno lá em São Tomé das Letras para dizer que aquele lugar é sagrado. Não, você não precisa disso. Né? Foi o que eu disse para ela. Todo mundo faz por dinheiro, porque todo mundo quer ganhar dinheiro fácil, porque ele está sendo ensinado isso para o resto da vida. Né? Esse que é o problema. O que precisa, né? Mas o sistema propicia isso, mas você pode viver nessa sociedade atual e ser alheio ao sistema. Como que você faz? Eu já ensinei em vários vídeos meus. Né? Quando você chega do trabalho, você senta lá e você começa a meditar. O que aconteceu comigo hoje? Aconteceu isso aqui, o meu chefe falou isso aqui é bom para mim? Não, isso aqui eu deleto. Eu vi lá um colega do trabalho falou isso é bom para mim, isso aqui vai acrescentar alguma coisa em mim? Não, isso também eu deleto. Mas eu li algo interessante lá, né? Que eu vi, aquilo lá é interessante, eu vou pesquisar sobre o assunto. Isso eu guardo para mim. Entendeu? Nós fazemos isso? Não fazemos. A gente chega em casa, mal chega, né? Já toma um banho correndo, janta, senta lá em frente da televisão, né? Para ver a Globo, para ver SBT, só coisas negativas que eles passam, e não investe em si próprio. Não investe, e quer ter uma vida boa, não vai ter. Quer dizer, está entrando no esquema da Matrix. E o segredo é sair da Matrix. Tem muitos filmes aí dando essas indiretas, a indicação, né? Orientado pela espiritualidade. Só que as pessoas elas colocam muita coisa fantasiosa lá, né? Primeiro, que é para dar bilheteria. Segundo, que é para as pessoas, né, irem lá e assistirem realmente, por exemplo, o filme Avatar. Né? Teve jovens que se suicidaram porque gostariam de viver num planeta como o Avatar, entendeu? Quer dizer, tudo deturpado, né? Porque as pessoas não estão preparadas para isso. As pessoas não estão preparadas para, de repente, acontecer 3 dias de escuridão porque vai ter um eclipse total. Elas vão achar que é castigo porque eles não colaboraram com o tal do Javé, aconteceu isso. Um pagodismo. Perdeu lá um negócio, né? Teve um mês que está difícil lá, ele não ganhou o suficiente. Eu não paguei o dízimo, foi isso que aconteceu. Javé me castigou. Gente, isso não existe. Isso é muito imaturo pensar nisso. A pessoa pensa nisso por falta de conhecimento. Né? Se o emprego não está sendo suficiente para pagar suas despesas, você não tem que chegar lá e sair daquele emprego. Você tem que ter a cabeça para estar, né, promovendo algo no futuro que você possa mudar ou desenvolver uma outra profissão que você tenha, trabalhar paralelamente. Isso é ter sabedoria. Né? Fazer uma avaliação. Ninguém ensina
matemática financeira para ninguém, porque as pessoas precisam gastar, as pessoas chegam lá e veem, compra em 50 prestação, a pessoa vai lá, compra, dá para comprar 3, 4 objetos, compra um só porque paga pouquinho, vou pagar o resto da vida. Isso é errado, mas ninguém ensinou para ele, né? Fazer as contas direitinho. Eu falo, olha, você vai pagar isso de juros, dá para você comprar 3 e guarda. Eu, há muito tempo, eu não compro nada à prestação, nunca comprei. Eu guardo dinheiro, eu teve uma época, eu fiquei 3 meses sem televisão, e eu guardei o dinheiro, fui lá e comprei uma vista. Agora eu tenho a televisão aqui, um Android, eu uso só, nunca, não ligo a televisão. Eu só ligo quando eu quero passar alguma coisa do computador, uso como o monitor da televisão, para assistir TV fechada, History, Netflix, para relaxar, né? Então, mas eu não ligo, chego em casa, vou ligar a televisão, eu preciso do computador, que é onde eu busco o meu aprendizado e é onde eu levo meus conhecimentos. É disso que eu preciso. Celular, para mim, não basta, porque eu faço os vídeos, eu estou gravando pelo computador. Se eu for gravar pelo celular, eu não consigo. É muita matéria, muita coisa, o celular ele não comporta. Chega uma hora que ele começa a pifar, né? Então, você tem que ter sabedoria. Tem gente que fala, eu não gosto de celular, é uma porcaria, eu não entendo celular, falar tudo em inglês. Eu tenho uma professora, uma vez, ela chegou a falar que ela não queria trabalhar com computador na sala de aula porque o computador falava inglês e ela fala português. É o fim da picada isso. Quer dizer, a pessoa nunca quer se inovar. Se ela não aprende a inteligência artificial, se ela não aprende nada sobre a era digital, como que ela vai querer chegar na quinta dimensão, que é tudo digitalizado, é tudo. Os seres estelares que vivem nessas condições são super informatizados com a inteligência artificial para eles, esse celular que nós temos aí, esses vídeos que a gente faz aqui, né? Para eles, isso aí é primário, é coisa de 3 mil anos atrás para eles, porque eles já estão avançados, eles se comunicam por telepatia. Né? Tá aí já, a quinta dimensão é isso. Se a pessoa não se preparar, ela não vai conseguir encarar. Mas eu posso desencarnar antes, não vai acontecer mais. Eu já falei, né? A alma não morre. A alma, ela continua. Você vai ficar vagando por aí, pelas dimensões do universo todo, né? Então, não é melhor você aprender enquanto você está tendo oportunidades? Eu acho que é, né? É por isso que eu estou buscando conhecimento, né? Porque eu não quero perder essa existência aqui, eu quero continuar a minha evolução. A hora que eu desencarnar, eu quero continuar. Se eu tiver que encarnar de novo, eu já venho evoluída e assim por diante. A gente tem que ter essa mentalidade, as pessoas não têm, né? Infelizmente, as pessoas não têm. Mas era isso que eu queria deixar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada pela participação de vocês. Sou grata, né, por vocês estarem inscrevendo no canal, por vocês terem dado um like, né, o joinha lá, porque o YouTube ele está reconhecendo a importância desse canal. Ele está sendo visto até na Europa, né? E é muito interessante isso para mim. Eu me sinto realizada, me sinto satisfeita. Meus mentores espirituais, então, nem se fala, né? Porque ainda bem que é um número pequeno de pessoas, mas como ele falou para mim, se eu conseguir levar conhecimento, despertar em uma pessoa o interesse dela evoluir, eu já fiz a minha parte. Então, faça a sua parte também. E muito obrigada por você estar aqui colaborando com esse meu trabalho, né? Se você puder, deixa comentários. Esse vídeo aqui, todo vídeo online que a gente faz, ao vivo, né? O YouTube sobe só depois de 24 horas. Então, depois você pode entrar lá, você pode dar seu parecer, você pode deixar um comentário, né? Deixar a sua dúvida, trazer algo que a gente deveria discutir. Isso é muito interessante. Eu agradeceria e eu agradeço de coração. Namastê.